Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Pensa Brasil com Rodrigo Aidar. Hoje no comentário de abertura, Aidar, eu fiz um arrazoado aí, uma reflexão sobre o discurso do Luiz Roberto Barroso numa disfunção da justiça brasileira, que é a justiça eleitoral e o papel político que não deveria ter o presidente do TSE, posto que é uma casa de despachos eleitorais, né? Mas que se transformou num personagem político. Bom, e você traz uma história para a gente de uma outra disfunção do Poder Judiciário, de outra natureza, mas disfunção também, que tem a ver com o manuseio de recursos de multa, de punições, e que eles estão usando isso de um jeito criativo demais. Eu queria te ouvir. Salve, Oineg, salve, Fábio, salve, Débora, um salve para os ouvintes. Oi. Oineg, criativo é bondade sua, né? Minha avó, que eu já citei várias vezes aqui, era uma pessoa muito sábia, apesar de ter só a escola primária. Quando ela desconfiava de uma boa ação, ela dizia assim: ai, meu filho, você sabe que o caminho do inferno é pavimentado com boas intenções, né? E o tema tanto o tema que você tratou hoje no editorial tem um pouco a ver com isso. E o tema que eu vou trazer aqui também, porque a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, ela entrou essa semana com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que os ministros obriguem os juízes basicamente a cumprir a lei, Oineg. Pode parecer estranho, mas não é. Qual que é a história? Ações civis públicas e ações coletivas, em regra, elas geram indenizações coletivas, danos morais coletivos. Se uma empresa comete qualquer irregularidade, por exemplo, se ela impõe aos funcionários alguma jornada de trabalho irregular, ilegal, além de ter que repor os direitos que não foram, que foram sonegados a esses funcionários, ela muitas vezes, na maior parte das vezes, ela é condenada por danos morais coletivos, ou seja, como se fosse uma espécie de multa. E esse dinheiro, por lei, tem que ir para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Há uma lei, a Lei das Ações Civis Públicas, Ações Coletivas, expressa, dizendo que o destino desse dinheiro, essa indenização por danos morais coletivos, tem que ser o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. No caso da Justiça do Trabalho, que é o alvo da ação da CNI, pode ir para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Mas o Fundo dos Direitos Difusos, o ENEG, ele é organizado pelo Ministério da Justiça. O presidente dele é um representante da Secretaria Nacional do Consumidor, que é uma secretaria do Ministério da Justiça, e ele é composto, ENEG, essa parte é importante deixar claro, por um representante do Ministério do Meio Ambiente, um representante do Ministério da Cultura, um do Ministério da Saúde, um do Ministério da Economia, um do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, um do Ministério Público Federal e 3 representantes de entidades civis. Ou seja, ele é um conselho multidisciplinar de fato, tem representantes inclusive do Ministério Público. Então, em tese, o produto, o dinheiro que venha dessas condenações por danos morais em ações coletivas, ela tem que ir para esse fundo e o destino desse dinheiro vai ser decidido por esse conselho multidisciplinar. Esse conselho decide quais projetos vão receber dinheiro para reparar esses danos morais coletivos. Como? Se a condenação tem a ver com o direito do trabalho, pode ser em programas de capacitação profissional, por exemplo. Mas por que eu digo em tese? Porque, na prática, muitas e muitas vezes, o Ministério Público e a Justiça simplesmente fingem que essa regra, essa lei, não existe, Oineg, e resolvem, eles, os juízes e os membros do Ministério Público, eleger quais ONGs ou entidades vão receber esse dinheiro e destinar já na decisão o dinheiro para essas ONGs e entidades. Há algumas decisões que o juiz, e isso está listado na ação da CNI, ele determina que se crie uma fundação para receber o dinheiro. Tem um exemplo que é muito interessante, que é citado na ação também. A Shell foi condenada pela contaminação de um lençol freático na cidade de Paulínia, aqui no interior de São Paulo, há alguns anos. Uma condenação num valor histórico de mais de 600 milhões de reais. Por lei, esse dinheiro tem que ir para o FDDD, que é esse Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Pois o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, homologou um acordo que previa a destinação desse dinheiro para, aspas, as aspas são da decisão, pessoas jurídicas de reconhecido saber na área, indicadas pelo Ministério Público do Trabalho.
E aí, Eneg, acho que é legal deixar claro o seguinte, eu não estou dizendo que há alguma sacanagem na destinação desse dinheiro. Pode até haver casos que o dinheiro seja bem aplicado. Há outro exemplo na ação de um juiz que condenou os Correios a pagar danos morais de 50 mil reais, salvo engano, mas pediu que esse dinheiro seja destinado a uma entidade de saúde local por conta da pandemia da Covid-19. E aí, Eneg, qual é o ponto? Esse arbítrio, essa postura de, apesar da lei, eu estou fazendo algo que eu acho que é bom, isso dá margem para situações absurdas, como a que a gente viu no começo do mês, reportada em uma reportagem do UOL, de um promotor que estava no acordo, negociando ali o acordo por conta dos danos causados pela Vale, por conta daquele estouro da barragem de Brumadinho, e o sujeito colocou no acordo a construção de uma ponte em uma cidade onde mora a família dele, tem gente da família dele lá, mas é uma cidade que sequer foi atingida pelo desastre que aconteceu em Brumadinho. Então, assim, a gente pode lembrar aqui também do fundo bilionário que o Deltan Dallagnol quis gerir, e depois a gente viu que ele tinha intenções políticas, como de fato ficou claro agora. Então, pois bem, Eneg, a CNI entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação pedindo que o Supremo declare expressamente que isso é proibido, que suspenda todas as decisões que determinaram que o destino do dinheiro seja qualquer outro que não o FDDD, que é o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, ou o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. A relatora desse processo é a ministra Rosa Weber, e a gente vai acompanhar esse processo para trazer aqui o resultado para os nossos ouvintes, para ver se pelo menos uma dessas disfunções que a gente citou da Justiça hoje seja corrigida pelo Supremo Tribunal Federal. Pensa Brasil, Rodrigo Aidar.